Olá, galerinha, eu sou o Andrew, esse é o canal Producendo, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no Filme e Cena de hoje vamos falar do filme Férias da Família, mais um filme do Kevin Hart para trazer muita diversão e alegria para o nosso canal. No dia 26 de agosto de 2022, na Netflix foi lançado um filme chamado Férias da Família, mais um filme do Kevin Hart para trazer muita diversão pra gente naquele estilo que só ele sabe fazer. A sinopse diz que um pai dedicado finalmente tira férias da família. Poxa, da família? Realmente nesse caso é o pai que fica em casa cuidando dos dois filhos enquanto a esposa passa o dia inteiro trabalhando. Só que nesse caso ele precisa de um tempo para ele precisa, sei lá, pensar em qualquer coisa, curtir, nada de responsabilidades da casa, filhos ou esposa, simplesmente ele mesmo. E aí com isso ele acaba indo, enquanto a esposa dele vai para casa do pai dela com os filhos, ele vai para casa de um amigo festeiro, na festa de um amigo que comemora o aniversário dele todos os anos, como se fosse o último aniversário da vida, com toda a adrenalina, sempre inventando algo perigoso, diferente e desafiador. E isso é mais que suficiente para trazer muita confusão para a vida do nosso Kevin Hart no papel do Sonny, que vai trazer tudo isso aí para nós, interpretado por Kevin Hart, né, o Sonny, e o Hook, que é este amigo dele, interpretado por Mark Wahlberg. E a história vai se desenrolando, acontece muita coisa, muito divertido, muito inusitado. É mais um dos filmes de Kevin Hart que vale muito a pena assistir. E eu quero aproveitar aqui também, antes de falar do filme, aqui tem uma lista dos filmes do Kevin Hart que a gente vai assistir. Sim, isso aqui no Gold Filme Cena, a gente vai assistir muitos dos filmes antigos que ele já fez e eu vou trazer comentários sobre esses filmes também. Então se tu quer que eu assista especificamente um ou outro primeiro, então comenta aí que eu vou trazer logo. E também aproveita e te inscreve nas minhas redes sociais, estão aqui embaixo, temos TikTok, Kuai, o Instagram, os próprios shorts do YouTube, e te inscreve no canal, pra gente estar só crescendo. Eu gosto muito de trazer esses comentários pra vocês e só quem pode me ajudar é tuzinho, tu mesmo, que tá aí do outro lado. Então te inscreve e me ajuda que a gente vai só pra cima. Agora falando do filme em si. Primeiro, o nome do filme em inglês é Me Time, em português é de Férias da Família. Eles traduziram dessa forma que, querendo ou não, é um título que combina com a história, mas combina muito mais do título original, que traduzindo é Meu Tempo. Eu preciso de um tempo pra mim. É um tempo onde eu possa fazer o que eu quiser fora do assunto família, que é essa a essência do filme. Eu quero aproveitar e fazer aquilo que eu tiver vontade, aquilo que der na telha. Se eu quiser ir com meus amigos, se eu quiser ficar sozinho, se eu quiser dar uma banda na rua a pé, se eu quiser acelerar o carro até 1 milhão, eu vou fazer. É essa a essência do filme. Eu relaxar da rotina, daquilo que me prende, daquilo que eu faço todos os dias, daquilo que eu já espero que vai acontecer amanhã e depois. Eu quero uma vida que eu não sei o que esperar do próximo momento, da próxima noite, da próxima hora. E é o que acontece muito. Falando então sobre Sonny, o nosso protagonista, ele é então um diretor de um show de talentos da escola, o que já mostra que ele está nitidamente comprometido com a rotina do ensino, das crianças, da educação, daquela parte mais primordial da vida, da família, do dia a dia, da rotina. Isso na escola, já perto das crianças, do filho dele. Inclusive ele acaba forçando o filho dele a aprender a tocar teclado, porque ele é um exímio tocador de teclado, né, na nossa história. Só que, além disso, ele é o pai da casa, ele cuida de todas as coisas, ele sabe o que os filhos dele gostam, não gostam, a rotina, o que precisam, os horários, os locais, tudo que acontece com os filhos dele, ele sabe. Então é aquela inversão, né, que traz, digamos, essa visão mais pro dia de hoje, que não necessariamente é o marido que fica fora o dia inteiro e a mulher fica em casa. É invertido, eles põem o marido para ficar em casa e a mulher trabalhando. Então tem aquela coisa tipo, hey, tu não se importa mais comigo? Tu não quer mais saber de mim? Porque, poxa vida, eu tô aqui só com as crianças o dia inteiro e tu não tem tempo para mim? Geralmente, nos filmes antigamente, a gente via isso de forma mais invertida, né? A gente via mais a mulher dizendo, ei, tu não se importa comigo? Tu passa o dia trabalhando, aquela coisa. É nessa pegada que as coisas acontecem, e com isso a esposa dele diz, sabe uma coisa, tu precisa de férias. Então vai lá pra festa do teu amigo, o amigo Hulk, que a gente já vai falar sobre ele, que tu vai poder relaxar e vai aproveitar, e eu vou pro meu pai com as crianças, né? Tu não precisa ir junto dessa vez, e aí tu faz o que tu quiser, seja livre,
e aproveita bem para te poder relaxar. E é o que ele faz. Ele pensa assim, não, no primeiro momento ele fica em casa, ele aproveita, ele come besteira, ele olha filme, ele faz tudo que ele queria fazer em casa, mas depois ele pensa, ele até come besteira demais, acaba passando mal. Mas depois ele pensa, bom, por que não? O Hulk me convidou mesmo, na verdade na história ele fala sobre a pandemia, que ele não comemorou o aniversário dele nos anos anteriores por causa da pandemia, e agora ele voltou com tudo para fazer um festão. E convidou o Sony para poder participar. Ele pensou, bom, o Sony pensando, por que não? E aí ele vai. E o que acontece? Ele extrapola tanto que acontece um monte de coisa. Para começar, a festa do Hulk era num lugar mais desértico, assim, com coisas mais rústicas, mais de camping, onde eles teriam que inclusive caçar a própria comida. E nesse meio todo, onde não tinha internet, não tinha sinal, ele estava lá num lugar alto e achou um bichinho, um filhotinho de puma. E logo veio a mamãe e ele teve que sair correndo, que é uma cena muito engraçada, porque ele tá dizendo, olha, a mamãe tá aqui, o teu bichinho, teu filhinho, daqui a pouco ele joga o bicho e sai correndo longe. Mas num dado momento ele tem que enfrentar a puma, porque ela tá em cima dele, então ele vai, enfrenta e sobrevive. E tá com um negócio na puma ali que ela sai correndo, né, não morre. E é conhecido como o cachorrão, o cara que venceu a puma. Então ele já ganha uma moral alta lá no meio do Hulk e dos amigos dele, que é um festão, né? Tem um monte de gente, todo mundo viu ele vencendo a puma. Então esse é o cachorrão, esse é o cara, esse aqui é o cara que vai trazer diversão pra gente. E nisso eles fazem um monte de coisa. Então chega um outro cara lá, cobrando uma dívida do Hulk, ele se mexe na frente e diz, não, tu não vai fazer isso aí com o cara, ele acaba tomando uma martelada no dedo, e daí eles saem e vão atrás da casa de um outro carinha lá, caga na cama do cara, destrói a propriedade, passa por cima da tartaruga dele, uma confusão toda atrás da outra, leva toda aquela galera que tava ali no deserto pra casa dele, faz uma bagunça, a esposa dele chega, então ele extrapola geral, porque afinal o filme é sobre isso, né? O meu tempo eu vou fazer o que eu quiser, e isso acaba, né, obviamente dando aquela estragadinha na vida dele para criar aquele conflito na história e ele precisar consertar depois. E o Hulk é o extremo, o oposto do Sony. Ele é o cara que aproveita a vida, o cara que curte todas as possibilidades que existem e comemora o aniversário dele todos os anos. Então, todos os anos, independente se ele vai fazer 40 ou 41, 43, independente do número ser redondo ou não, ele faz um festão aproveitando a vida ao máximo, fazendo loucuras e tudo que a vida pode proporcionar, seja saltar de um precipício, reunir a galera, saltar pelado na piscina, o que ele tiver vontade de fazer, ele faz e é isso aí. O oposto totalmente do Sony, que é para criar esse contraste e um ajudar o outro, né, para que ele seja menos extremo e o Sony também seja um pouco menos, né, eles poderem trocar essas experiências. Só que nesse caso ele induz o Sony a fazer coisas erradas, né, coisas que não vão ajudar muito ele com a esposa dele e que acaba complicando um pouco a vida, mas como eu falei, eles trocam e com essa grande dívida que o Hulk tinha com esse cara que surgiu do nada aí, o Sony acaba ajudando ele, porque o Sony aprende muito com essa liberdade que ele gostaria de ter e que o Hulk tem. E o Hulk aprende também com essas lições de ter uma rotina, de se preocupar com coisas importantes que o Sony tem e acalmar um pouco para ele poder usar o que ele gosta, que é fazer festas e amontoar pessoas, como uma profissão, uma coisa que possa levar a vida dele para frente. Maya, então, a esposa de Sony, é uma arquiteta, uma mulher muito ocupada e muito importante para muita gente, também importante de alto escalão, porque os projetos dela alcançam empresas e projetos muito de alto valor, né? E com isso ela acaba não tendo tempo em casa, mas sendo uma pessoa muito relevante no trabalho dela. Tanto que parece à vista que um desses investidores, desses chefes dela, gosta dela, ele gosta, é próximo a ponto de ser muito amigo, e com isso o Sony acaba tendo ciúmes dela. Ele vê assim, tá, o que esse cara quer? Porque como é que ele te encontrou lá na casa do teu pai? O que ele queria? Por que ele chegou com um avião? Onde é que vocês foram? Existe um grande ciúme, que é também um fator motivador para o Sony acabar aproveitando mais ainda a vida e não se importando com consequência alguma. Tanto que a destruição que ele vai lá, desse carinha que ele foi, atropelou a tartaruga, cagou na cama dele e tudo mais, é esse cara, um dos parceiros, dos investidores que trabalham com a esposa dele, e ele tá de certa forma se vingando, pensando, tu quer tirar minha esposa de mim? Então eu vou destruir tudo que tu tem. Eu vou lá e vou quebrar tudo no torneio, né? E depois ele
pede desculpa porque ele viu que passou dos limites, enfim. Mas ele tem ciúmes dela e a esposa dele, apesar de tudo que o Sonny acaba fazendo, ela não consegue ver a vida dela sem o Sonny, até porque ela teria que ficar em casa com as crianças e ela não conseguiria ter mais sucesso na vida profissional dela sem o Sonny para cuidar das crianças, porque o Sonny que sabia de tudo, da rotina, dos horários, do que as crianças comem, não comem, né, como eu já falei, ele que faz parte dessa família. A família funciona, a vida dela funciona por causa dele e ele gosta do que ele faz, ambos gostam do que fazem, eles só precisavam se acertar, né? Ter uma visão dos detalhes, do tempo que eles deveriam ter mais um com o outro e com a família em si, né? Mas que com tudo isso acaba se acertando e a esposa entender melhor o marido e o marido entender melhor a esposa, mas cada um na sua posição, né? Na sua função dentro da família. Essa então é uma história muito bem montada, é muito bem tramada, porque uma coisa liga a outra e aponta para outra, né? Como os filmes devem ser. É muito divertido, é um roteiro divertido. As falas do Sonny parece que foram feitas pro Kevin Hart, porque na verdade o ator ele pega o roteiro e ele põe a alma dele ali, para que fique a cara dele. Muitos atores são chamados porque eles são a cara do roteiro e ainda assim eles conseguem transformar, tornar tudo aquilo lá de forma muito mais divertida, né? Existe mais espaço numa comédia para poder criar e dar a cara o jeito de contar uma piada, o jeito de rir e de fazer, de falar as coisas, né? E o Kevin Hart tem todo esse jeito dele, tanto que os filmes dele todos têm a cara dele, porque ele imprime no papel dele a essência própria. São vários pequenos momentos que a história vai nos mostrando, mas que nos diverte e que nos inspira também a ter uma aventura, a pensar assim, poxa, eu preciso de umas férias onde eu vou sair e fazer aquilo que eu tiver vontade de fazer, independente das consequências, com uma certa parcimônia, obviamente, porque não estamos dentro de um filme, é uma vida real, mas que nos inspira realmente a ter uma aventura, sair no mato, assim, inventar e sentir a vida como ela é. E no fim do filme, então o Sonny traz à tona todo o show de talentos que ele preparou e ele consegue a reconciliação com a família dele, com o filho dele que afinal disse que não gostava de tocar piano, gostava de fazer stand-up, contar piada, aquelas coisas, né, que é de fato o dom do nosso Kevin Hart na vida real, né? Ele tem stand-ups, se tu não sabia, procura na Netflix, tem stand-ups do Kevin Hart, que são muito divertidos, por sinal, eu já assisti alguns, são muito legais, eu gosto bastante. Ele se reconcilia com a esposa, que sobe na sua carreira, abrindo a sua própria empresa, e cada um fica ali no seu lugar, onde o Sonny oferece uma oportunidade para o Hulk, para que os dois abrissem um negócio juntos, um negócio de festas, e assim, ó, todo mundo faz aquilo que ama, todo mundo se reconciliou, conseguiu trocar as suas debilidades pelas qualidades do outro, e ficou todo mundo feliz e divertido. Esse então é o filme Férias da Família, espero que tu tenha gostado. Se tem algum outro filme do Kevin Hart que tu quer que eu traga aqui, por favor, né, a partir daquela lista que eu coloquei, ou algum outro, me diz aqui, comenta, que eu quero trazer pro canal pra te poder assistir e a gente comentar junto. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado, porque eu sei que tu já curtiu, também já deixou teu comentário aqui embaixo, obrigado porque eu sei que tu já compartilhou o vídeo, já te inscreveu no canal, e te vejo no próximo episódio de Produzena.